Olá, galera! Vamos falar hoje sobre a polis de Esparta. Para falar de Esparta, eu vou te dar uma geral. Nós estamos falando de um povo que está na região do Peloponeso, a península do Peloponeso. É na parte da Magna Grécia que nós chamamos de continental. Essa península do Peloponeso também é chamada de Lacônia, ok? Os espartanos, eles são militaristas, belicosos, e os fundadores da polis de Esparta é um povo chamado Dório, bastante belicoso, militarista. Este povo, quando chegou, também causou diáspora, também fez com que pessoas saíssem da região, e eles vão dominar a região. O Deus padroeiro, lembrando que aqui nós temos uma religião cívica, o Deus padroeiro só pode ser Ares. Aí nós temos o deus da guerra, tá? Esparta é como se fosse um grande quartel a céu aberto. Eles não fizeram nem muralhas. A ideia era: eu não tenho medo de você. Era isso que eles queriam dizer com não ter muralhas. Eu não tenho medo. Então era importante que tivesse invasões para que o pessoal pudesse treinar. Lembro que eles são tremendamente militaristas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre política. Para falar sobre política, perdão, nós vamos dizer que eles são uma oligarquia, um governo é de poucos, esses poucos são aristocratas. Nós temos dois reis, é uma diarquia. Um rei é de guerra e o outro rei é um rei ADM, um rei de administração e questões religiosas também. Quando eles estão em época de guerra, o rei de guerra vai junto com o exército e o rei ADM fica para dar esse suporte na cidade. Eles também têm um conselho, uma assembleia com os espartanos com idade superior a 30 anos. Eles chamam de ápela. Eles atuam como se fossem conselheiros, tá? Assim como a Gerúsia. A Gerúsia é um outro conselho, só que eu tenho anciões, são com mais de 60 anos. Também atua como um conselho, ok? E ainda tem os éforos, que são no total de 5 representantes, e eles cuidam da fiscalização e de funções públicas. Por exemplo, quando nasce uma criança, alguém dessa fiscalização, um éforo, vai até a casa verificar se essa criança está perfeita. Lembro que eu falo de exército, de militares. Então, é importante que eu tenha pessoas com o corpo, o físico e a mente perfeitos no aspecto militar, com força física, ok? E aí nós vamos para a economia. A economia espartana está ligada à agricultura, comércio, se tiver excedente, né? Eu planto, se sobrou, eu posso vender. O artesanato na cidade de Esparta está ligado também ao militarismo? Sim. Por quê? Porque eu preciso fazer armaduras, eu preciso fazer é, escudo, eu preciso fazer sandálias, eu preciso fazer armas de maneira geral. Então, sim, o artesanato é bem importante para isso. E eu tenho também a questão do espólio de guerra. O que é o espólio de guerra? É a apropriação de terra, riquezas e pessoas de povos que perderam uma guerra. Se o espartano lutou com alguém, né, com um grupo, e esse grupo perdeu, ou ele paga impostos para Esparta, ou ele vai ceder aí pessoas para serem escravas, ou território para que seja extraído alguma riqueza. Isso é espólio de guerra, ok? E aí nós temos a questão da sociedade. A sociedade espartana, ela é bem mais simples que a sociedade ateniense. Eu tenho apenas 3 classes sociais. Essas 3 classes sociais estão muito claras aqui nessa imagem, porque eu tenho espartanos que são a elite, essa elite são descendentes de dórios, eu tenho os periecos, que são homens livres, porém eles não têm direitos políticos, e eu tenho os ilotas. Os ilotas que estão bem aqui embaixo, os ilotas, eles são servos, e são servos do Estado.
o que é bem interessante. Quando a gente vai para uma guerra, por exemplo, eles serão aí os peões num jogo de xadrez. E nós vamos para a educação. Como é a educação em Esparta? A educação de Esparta também é por gênero, assim como era a de Atenas. Porém, tem funções diferentes aí. O homem, ele é treinado para ser um bom militar. Ele não estuda, ele treina para a guerra. Ele vai para o exército com entre 7 e 8 anos. Quando ele consegue levantar um escudo acima da cabeça, ele está pronto para ir para o exército, para treinamento. E é por isso que é importante ter filhos saudáveis, né? E que é o papel das mulheres. Mulheres têm que ser boas parideiras, têm que parir filhos saudáveis, porque serão os militares. E se a mulher não parir um filho saudável, esse filho é descartado da sociedade. Literalmente, ele é jogado fora. E se essa mulher tiver 2 filhos com alguma deficiência, é ela que vai ser descartada da sociedade, ok? Então, a sociedade eu tenho divisão de 3, eu tenho os espartanos, eu tenho os periecos e eu tenho os ilotas. E aqui eu tenho uma educação para esses homens e mulheres de forma diferente, ok? Tá claro, pessoal? Então é isso. Em Esparta, é isso. A próxima aula serão guerras médicas e depois guerra do Peloponeso. Falou, valeu? Falou, valeu. Até.